E vamos partir para o nosso tema principal. Pois bem, vou pedir para você observar aqui a fala de hoje. Vou pedir nesse momento para você dar like, se inscrever e compartilhar, porque provavelmente você que não tem a paciência de acompanhar aqui as nossas lives em mais de 2 horas, né, possa depois estar assistindo em forma de recorte aqui ou estreia. Tá? Trump dará entrevista em 6/1, né, e vai falar sobre eleições de 2020. Para quem não sabe, procura aqui no canal Pátria e Defesa, tá aqui na nossa playlist, ó, sobre eleições americanas. Qual é a mensagem do Trump? Mas eu fiz a cobertura aqui ao vivo no dia 6 de janeiro de 2021. E essa referência agora, em janeiro de 2022, fará 1 ano. Essa imagem, inclusive, que você está assistindo na imagem, aqui atrás, foi o pronunciamento que o presidente Trump fez ali próximo ao Capitólio americano há cerca de quase 1 ano. Hoje, o presidente Trump e seus apoiadores e mais da metade do povo americano é acusado, né, de não observar a hegemonia da minoria, que se traveste do capital para alcançar o poder. Esse exemplo é muito fatídico para nós brasileiros, porque demonstra o que nós estamos enfrentando no momento. O Brasil tem a sua maioria representada pelo voto que proferiu em 2018, mas é afrontada pelo sistema que se representa pela mídia mainstream e pela oposição de esquerda na atualidade. A gente precisa identificar isso porque, olha, a história, ela sempre se manifesta dessa exata forma. A primeira vez como farsa e posteriormente como tragédia. Aliás, quem já estudou sobre o socialismo, sobre Karl Marx e seus outros protagonistas, sabe do que eu estou falando. Nós não vamos permitir que isso ocorra no Brasil, tá? Eu tenho que falar em código aqui para que sequer a nossa live seja derrubada. Vamos lá. Trump dará entrevista em 6 de janeiro de 2022, vai falar sobre as eleições de 2020. O ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou nesta terça-feira, dia 21, ontem, né, que dará uma entrevista coletiva no dia 6 de janeiro de 2022, dia em que o ataque coordenado ocorrido no Capitólio, coordenado pelo sistema. Aí eu já fiz toda a diferença e provavelmente já seja prejudicado por isso. Em comunicado, Trump disse que fará da eleição presidencial de novembro de 2020 na cidade de Mar-a-Lago, né, na Flórida, é onde ele tem ali a sua propriedade, né, na Flórida, e repetiu que foi... e o final da frase está por você. Trump vem falando, né, Trump, né, vem falando da possibilidade de se candidatar para as eleições de 2024. Sinceramente, se você quiser a minha opinião aqui, acho que ele não virá. Ele fará, sim, o seu sucessor, pode ser um dos seus herdeiros, talvez a filha, Ivanka, o genro, né? O genro é mais complicado, né, pessoal? O genro é 666, né? Para quem não sabe aqui, pesquisa aí. Mas talvez, a partir da Ivanka, o seu sucessor. Eu não acredito, me cobra lá em 2024. Ele fará muito barulho até lá. Tá? Não fica com raiva aqui. Tem gente que espera que o Trump não vai vir. Foi o acordo que ele fez, pessoal. Foi o acordo que ele fez para se autopreservar e não destruir a sua prole. E, sinceramente, não sei se teria feito diferente diante da realidade. Darei uma coletiva de imprensa dia 6 de janeiro em Mar-a-Lago para abordar esses e outros aspectos. Mar-a-Lago é a propriedade, é um campo de golfe também, mas é uma das suas residências preferidas ali na Flórida. Enquanto isso, lembrem-se que a insurreição aconteceu em 3 de novembro, dia das presidenciais, e acrescentou: bom, eu preciso que você tire um pouquinho a paixão do coração
e vá à realidade. Assista essa playlist do canal Pátria e Defesa, que vai desse mesmo fatídico dia 3 de novembro, salvo me engano, outras foi necessário retirar, mas vai desde a cobertura do próprio dia 3, que é o processo eleitoral americano, até janeiro de 2021. É muito importante que você assista. Tem vídeos aqui que são extremamente prolongados. Tem vídeo de 4 horas na nossa playlist. Mas é uma visão de quem conhece como funciona, né, o sistema eleitoral americano. Eu recomendo muito que você assista. E o objetivo disso é que nós possamos perceber o que vai acontecer conosco aqui em 2022. Com um detalhe. O presidente Trump foi muito ousado nos Estados Unidos, porém era alguém que era refém da própria fortuna. O presidente Trump tem mais de 5 a 8 bilhões de dólares de fortuna pessoal, quase 10 bilhões de dólares na atualidade, para proteger. Aí eu vou dizer para você que isso é uma desvantagem quando o inimigo é o sistema que tem um capital infinito para poder atacar. O presidente Bolsonaro é alguém muito menos conectado à fortuna e muito mais conectado a valores e ao que ele sente em relação ao povo brasileiro. Nesse ponto, nós temos uma vantagem no Brasil. Mas, como eu repeti há pouco, a história ela sempre se repete como farsa e posteriormente como tragédia. E, nesse sentido, o presidente Bolsonaro nos confere uma vantagem enquanto brasileiros. Eu peço para que você observe isso. Tá? E, infelizmente, a gente vai ter que esperar até o dia 6 de janeiro de 2022. Mas se eu pudesse adiantar, o presidente falaria que, anota aí, para me cobrar em janeiro, nem vai precisar muito. Ele não teve o apoio das Forças Armadas Americanas. Eu já expliquei aqui o motivo. Se você tiver curiosidade, seja membro aqui do canal. Aí você vai ouvir lá. O ideário do republicano nato, do americano médio, representado pelo Trump, não segue em consonância com o que pensa o comando das Forças Armadas Americanas. Diferente do Brasil. Esse é um ponto que nós temos que diferenciar. Tá? Outra coisa que eu vou precisar dizer para você me cobrar lá na frente, é que o Brasil nós temos uma realidade ligeiramente diferente. Inclusive, a bola de cristal que o sistema americano nos oferece nos permite mudar o rumo da nossa própria história. Nos permite mudar o rumo da própria história. É importante que você também perceba o que aconteceu lá para nós não repetirmos os erros aqui. Eu vou ficar por esse ponto aqui. Tá? Tem muita coisa para nós conversarmos. Eu já vou ler aqui os comentários da turma. Tá? O presidente Bolsonaro é o último presidente relevante no mundo a largar a mão do presidente Trump. Houve lealdade do presidente Bolsonaro, como eu acredito e recomendo que ele tenha com aqueles que estiveram juntos, ombreados, em 2018. E não é uma crítica, é só uma recomendação. Felizmente, a gente não pode falar tudo aqui, mas é uma recomendação. E acredito que o presidente Trump tem muito a revelar ao mundo para as futuras gerações. Talvez você não concorde comigo aí no sentido de que deposite as suas expectativas no próprio presidente Trump. Não, ele não virá em 2024. Mas ele já fez o trabalho entre 2016 e 2020 e continua fazendo na atualidade. Mas nós precisamos entender que o mundo é muito mais trágico no seu dia a dia do que nós gostaríamos que fosse. E gostaria que você compreendesse também que nós aprendemos o que aconteceu nos Estados Unidos e o próprio presidente Bolsonaro entendeu o recado e procura manobrar de forma diferente do que ocorreu lá. Eu vou dizer o seguinte, e vou repetir aqui. O presidente dos Estados Unidos o presidente republicano, Donald Trump,
foi o melhor presidente dos Estados Unidos, provavelmente do século, porque ousou peitar o maior sistema de controle da população que já existiu também em tempos recentes. O presidente Bolsonaro faz papel paralelo, homólogo, aqui no Brasil. Mas, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, nós ainda temos a oportunidade de mudar a história. A revelia, inclusive, do que a grande mídia, e principalmente os seus traidores, pensam aqui para o Brasil. Olha, pessoal, nós estamos no final do ano. Daqui a 2 dias é o nosso Natal cristão. Com toda a controvérsia, não pense que eu não compreendo o simbolismo cristão do dia 24 de dezembro, do dia 25, solstício e tudo mais. Pessoal, meu nome é Moisés. Pense que eu dediquei boa parte da minha vida a estudar tudo o que ocorreu antes de eu mesmo nascer. Aliás, como dizem os nossos amigos aqui, como o Léo, é o moche, né? Tem muito significado para mim, eu não acho que é aleatório. Mas eu acredito que o recado que nós temos que interpretar aqui do mundo ocidental, o recado e o compromisso que nós temos que ter desse lado, é maior do que os erros de quem protagonizou isso no último ano. É muito importante a gente observar isso. E saiba que a gente vai saber conduzir isso em 2022, porque sabe aquela frase que Deus é brasileiro? Olha, eu até acredito nisso. Porque coube a nós aqui fazermos a grande diferença dos valores cristãos, dos valores ocidentais. Enquanto muitos abandonaram ou foram corrompidos pelo capital extremo, aqui no Brasil ainda tem gente que torce por isso de verdade. Você vai surpreender sobre isso em 2022. Vai por mim aí. Pois é, Tânia, tem isso também. Mas eu acredito, e ao contrário dos que pensam que nós teremos esse mesmo problema aqui no Brasil, eu penso que nos Estados Unidos houve uma combinação entre isso que você falou, Tânia, que começa com F, e a manobra do sistema para derrubar o que o povo realmente sentia. Eu já falei isso aqui em outras lives. Pessoal, eu peço muitas, eu me sinto até envergonhado em às vezes ter que falar por código aqui, e às vezes se você sente que eu demoro a concluir a frase, é porque eu tenho que ficar preocupado com o canal e em continuar aqui falando com vocês. Tá? Porque o sistema está doido para também nos derrubar. E eu prefiro aqui, entre ser um herói derrotado e alguém comum que continua conversando, eu prefiro ser um de vocês aqui. Não tenho nenhum compromisso com heroísmo, não. Mas eu tenho certeza que a maioria entende aqui quais são os caminhos que nós estamos trilhando. Rafael Bueno, nosso amigo aqui, ó. Se não fosse as Forças Armadas, né, não haveria a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016 no Brasil. Os governos de esquerda sempre criticaram as forças, mas na hora que a coisa aperta, não pensam 2 vezes em chamar os bravos membros das Forças Armadas para resolver e garantir a segurança. Rafael, sabe qual é o Rafael Bueno, nosso amigo, é lá do sul do país. Deixa eu dizer, Rafael, e eu sempre faço questão de destacar você aqui. Tem um problema sério nas próprias Forças Armadas, que é poder se desconectar com o passado e conectar com a realidade. Isso é devido a todo o desprezo que a sociedade foi, vamos dizer assim, conduzida a ter pelos governos militares a partir da década de 60 até 84, e que isso representa um sentimento que torna as próprias forças, às vezes, refém. Eu atribuí a mim mesmo o compromisso de, como não tenho compromisso com verdades que não são plausíveis, de enfrentar
essa situação. Eu tenho esse compromisso. Aliás, eu falei agora há pouco na live de membros que eu pretendo retornar a Brasília a partir de janeiro e fevereiro para conversar. Inclusive, eu não vou para Brasília para conversar com um político ladrão, pessoal. Isso aí esquece. A gente não vai seduzir o bandido. Eu vou para Brasília em janeiro e fevereiro do próximo ano para conversar com aqueles que têm a pátria no coração, mas estão presos naquilo que eu chamo de sentimento de mice da adolescência. Nós que vivemos a influência da mídia sabemos do quanto é influente, quanto o argumento da autoridade tem influência sobre a mente das pessoas. E, por incrível que pareça, por mais que nós estamos vivendo uma nova realidade, inclusive com o avanço da tecnologia aí do 5G, nós ainda temos generais muito conectados à mídia mainstream. Eu não vou querer... Já expliquei na live de membros o que é o apego às misses do passado. Olha, você não ouviu isso em canal nenhum. É aquele sentimento juvenil de que as coisas que importavam quando nós éramos jovens e nós não conquistamos podem nos influenciar agora que temos poder. E a turma precisa tomar algum choque de realidade. Mas isso não vai vir de quem simplesmente não reconhece a importância das forças, e sim daquele quem pode ter convivido aí nesses dois mundos. Eu pretendo, aliás, eu atribuí a mim mesmo essa missão e espero cumprir ela em 2022. Se você não entendeu o que eu estou falando, olha, pode ter certeza que eu não me esforcei em explicar. Mas quem já acompanha o canal Pátria e Defesa há mais tempo, entendeu. E essa vai ser a minha missão em 2022. E o que eu não quero permitir é que isso que você está assistindo agora aqui, aliás, essa imagem, eu acompanhei isso ao vivo. Era o presidente Trump falando ali, na parte oposta da Casa Branca, que fica entre o Capitólio e a Casa Branca, para o povo americano. Poxa, que desastre foi isso. Nesse momento aí, e se você está vendo o presidente Trump um pouquinho ofuscado, é porque existia um painel de vidros blindados e a população americana na frente. E a última frase do presidente Trump foi distorcida pela mídia, onde ele pedia que o povo saísse dali e marchasse até o Capitólio. Como a imprensa, muito mais habilidosa, pegou esse trecho da fala do presidente Trump e manipulou não só o próprio povo, né, americano, quanto a mídia internacional. Nós não vamos ter isso no Brasil. Eu faço um apelo aqui agora, nesse momento, para que o pessoal que está muito próximo ao presidente Bolsonaro e que teve a competência de elegê-lo em 2018, compreenda que nós temos uma outra realidade, não no sentido do sentimento do povo brasileiro, mas no sentido da malandragem e do desespero da mídia mainstream. Eles farão de tudo, irmão, para tirar o presidente Bolsonaro do poder. E a revelia do que vocês fizeram em 2018, eu acredito que vocês precisam ouvir algumas vozes. Eu só vou falar isso aqui porque eu sei que a turma escuta aqui o canal Pátria e Defesa. O resto é com eles, não depende de mim. Tá? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Nosso amigo Rafael aqui. O Rafael repetiu 3 vezes aqui, né? Trump abriu os olhos da direita no mundo quando apontou para um repórter da poderosa CNN e disse: "You are fake news", né? Vocês são a fake news. You are fake news, é verdade. Aliás, ele cunhou esse tema, né? Esse foi o estopim para boa parte dos conservadores que estavam em estado de latência. Eu acho que de hibernação, acordassem, né? E começassem a questionar o estamento. Estamento, na verdade. Tá certo, Rafael, é isso mesmo. É isso mesmo. Um abraço aqui para o meu amigo Léo Nunes.
Elohim e Varak Eterhem. Moisés, a sua excelência e a dona Camila, forte abraço. Um grande abraço. Você sabe, Léo, que você tem um meu carinho especial aqui. Você, olha, quando a gente estava lá embaixo, às vezes, muito triste pela luta solitária, o Léo veio no canal e nos buscou lá de baixo. Né? Um grande abraço, amigo. Essa questão das falas do Trump e o que ele vai falar em 2022 são muito importantes para nós. Hoje, olha, pessoal, eu vou falar algo aqui, não fiquem chateados comigo. O Trump foi instado, no final do seu mandato, a preservar a sua história de vida, o seu capital e os seus familiares, ou o ostracismo. Ele optou de forma correta. Ele tem o meu apoio na sua decisão. E ele ressurge agora, e eu valorizo muito isso, porque enquanto o presidente Trump esperou até 2021 para reconhecer que o segredo estava nas redes sociais e que ele precisaria dominar esse cenário, em 2017 nós apresentamos a primeira rede social brasileira. Eu passei 2018, 19, 20, 21 falando sobre isso. E já me sinto honrado de ter chegado à mesma conclusão que o presidente Trump teve em 2021, ainda em 2018. Muita gente ainda não reconhece isso no Brasil, sequer aqueles que estão. Aliás, quando eu fiz as primeiras reuniões em janeiro de 2019, com a equipe que cerca o presidente, o pessoal estava muito novo, pessoal. Não sabia entender isso. Hoje, talvez, pela necessidade, possa reconhecer isso. Eu continuo com os mesmos braços abertos que tinha lá em 2019. Eu não tenho nenhum orgulho, nenhuma arrogância em ser convocado. Aliás, olha, eu vou dizer uma coisa, parece clichê de Hollywood, né? Mas dizem que um soldado orgulhoso, ele se oferece para a batalha. E o verdadeiro soldado, ele atende o chamado, seja lá quando ele for feito. Eu estou aqui para atender o chamado, pessoal. Nem me ofereci, não. Fui lá apenas para alertar. Continua o mesmo pensamento desse lado aqui. Tem nenhum orgulho nisso e não quero nem medalha, nem estátua no final. Eu só quero poder mudar o destino meu, daqueles que dependem de mim, e daqueles que, poxa, sequer aqui, né, dedicam um tempinho aqui para observar. Não preciso nem de mérito, nem de aplauso, pessoal. Se eu conseguir cumprir a minha missão, a minha prestação de contas, pessoal, não é na terra. Isso aí eu já fiz. É lá em cima, fazer a minha parte aqui. Sou humilde, sim, nesse ponto. Décio Siqueira, 3K aqui. Dá like aí de graça, pessoal. Vamos dar like aí. Tá? Eu acredito que eu tenho pouco a somar aqui nessa fala. Vou esperar a fala do presidente Trump, ex-presidente Trump, mas o melhor presidente da história dos Estados Unidos recente, do último século. Vou esperar aqui que ele fale em janeiro. Vou estar aqui para retransmitir. Mas se você quiser antecipar isso, é só seguir o canal Pátria e Defesa. A gente já antecipou tudo. Inclusive ao vivo, que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021. Tá curioso? Procura aqui no canal. Eu não só cobri, como expliquei o que aconteceu. Não fiz só a cobertura jornalística. E foi diferente, eu não vi ninguém abordando da forma que nós abordamos aqui.